A palavra de Deus fala lá em Salmos 126, versículo 3, que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu creio que esse versículo ele fala muito ao coração de muitas pessoas, pessoas que têm um sentimento de gratidão pelo Senhor, de gratidão por aquilo que Deus fez na vida delas. E eu quero hoje apresentar para vocês um casal mais que especial, que vai falar justamente o que Deus fez na vida deles com muita alegria e com muita gratidão. E para isso, nós fomos lá na Zona Leste visitar esse casal e agora a gente vai contar para vocês tudo em mais um programa Metanoia. Fica com a gente, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Graça e paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um programa Metanoia. E hoje o programa Metanoia está na Zona Leste de São Paulo. Saímos aí do conforto da cidade de Osasco, pegamos aí uma marginal e viemos aqui na Zona Leste hoje conversar com o pastor Rogério, Sueli. Obrigada por abrir as portas da casa de vocês, por nos receber, por receber o programa Metanoia. Estamos agradecidos e me sentindo muito honrado de estar aqui por esse momento abençoado. Amém. Amém. Se sentam em casa. Amém. Paz, queridos. A paz do Senhor. E pra gente continuar aí esse bate-papo hoje, que eu sei que vai edificar muito a tua vida, quero te convidar a ficar conosco. Não saia daí, não perca esse programa por nada. E tenho um convite muito especial para te fazer. Se você já nos acompanha aqui no nosso canal e de canal, então eu sei que você já entende aí, que você já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, você sabe que você tem que se inscrever. Tem que se inscrever aqui no nosso canal, gente, porque tem que fazer povo aqui, ó. Tem que ser canal de bênção, vai ser canal de bênção na terra, então se inscreva aqui no nosso canal. Você pode estar acionando aqui o nosso sininho de notificação, para que tudo que seja postado aqui você fique sabendo, você fique por dentro da nossa programação, de todos os outros programas que são postados também aqui. Temos aí as nossas páginas na rede social que você pode estar nos seguindo, pode estar por dentro, bastidores, fotos, programação, tanto no Instagram quanto no Facebook. E para os que são aí mais chegados ainda, se você desejar, nós temos um grupo fechado no WhatsApp. Aqui embaixo você vai encontrar todas as informações que você pode entrar, pode fazer parte aí do grupo. E aí você vai ficar recebendo em primeira mão as fotos, os vídeos, as imagens dos bastidores, tudo que está acontecendo aqui no canal ID, você vai ficar muito bem informado. Então eu te convido a fazer parte aí da família ID. ID conosco no nosso canal e seja canal de bênção aqui na terra, em nome de Jesus. E voltando aqui para esse casal abençoado, gente, grandes coisas fez o Senhor na vida de vocês, que eu sei. Amém. Com certeza. Não é verdade? Certeza. Está fazendo. Amém. Não para, né? Não para. Graças a Deus. Amém. É isso mesmo. O Rogério e a Sueli, nós somos amigos, né? Nos conhecemos no nosso local de trabalho, a gente trabalha no mesmo local, mas no decorrer dessa caminhada, Deus acabou aí preparando situações onde tem nos aproximado, né, ministerialmente falando, temos compartilhado coisas muito boas na presença do Senhor. E hoje eu quero que eles compartilhem com vocês aquilo que Deus fez na vida deles, que eu creio que vai edificar muito a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento. E eu vou começar conversando com o pastor Rogério. O pastor Rogério nos conta quem era o Rogério. Quem era o Rogério lá atrás, no começo da sua caminhada com o Senhor. Amém, queridos. A paz. Com muita honra e gratificante estar nesse programa, porque eu tenho certeza que de alguma maneira vai alcançar vidas e a tua vida será alcançada, porque a minha vida ela foi transformada num caminhar, num período onde Deus então Ele nos escolheu. E a começar da minha vida, né, hoje aqui com a minha esposa, esse ano fazemos 24 anos, né, de casados, então temos uma história aí muito interessante, né, onde Deus, Ele de alguma maneira sempre esteve, né, à frente de situações da nossa vida. E é isso que eu quero passar para os irmãos, para os casais, para as famílias que estão assistindo, né?
a minha vida quando... Bom, eu na verdade nasci, né, num berço evangélico, a minha família sempre, né, já evangélica, então eu nasci num berço evangélico, eu nasci ouvindo a palavra de Deus, eu nasci dentro de uma igreja, né, então assim, sempre meus pais foram pais zelosos nessa área ministerial, sempre participando, minha mãe, meu pai, sempre assim ativos também no ministério. Então eu sempre estava com eles ali, né, ministerialmente falando, ouvindo, né, de um Deus, ouvindo as ministrações. Então mesmo eu nascendo num berço evangélico, a minha vida ela caminhou, foi caminhando a conhecer coisas que o mundo vai oferecendo, né, fora do contexto que eu aprendia com eles, né, e eu acredito que muitas pessoas passam por este tempo, né, nas fases do ciclo da vida, né, na juventude, e aí vai. E eu na verdade fui assim, aquela ovelhinha que não caminhou muito de perto assim, dentro do ministério. De repente, em algum momento, eu fui buscando resultados para a minha vida. E o resultado é através do trabalho, da escola, relacionamento com amigos. Então, eu entendo que em algum momento da minha vida eu fui conhecendo pessoas, me envolvendo em ciclos de amizade, comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, comecei o meu trabalho no Bradesco, então eu comecei a conhecer outras pessoas de um outro nível, e você começa a avançar, começa a vir os sonhos naturais, você começa a almejar, né, algumas situações de resultados, como coisas que nos agradam, né? E foi no Bradesco que eu conheci a minha esposa. A Sueli. A Sueli. 16 anos. 16 anos, Sueli. 16 anos. Sueli, como que era a sua vida? Você ainda não conhecia Jesus nessa época? Não, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de estar perto de Jesus, independente de qualquer religião. Então eu me lembro que assim, eu sempre gostei muito de ir à missa. Então eu era diferente em algum momento dos meus irmãos. Eles não iam muito, mas eu gostava muito de ir. E eu lembro que eu tinha umas amigas que eram da congregação, elas me chamavam. Tinha umas influências. Então eu estava sempre buscando de alguma forma algo que me preenchesse. Mas eu não era cristã, eu era católica quando eu conheci o Rogério. E eu tinha 16 anos, e aí começamos ali, olhar um ao outro ali, foi 2 menininhos, né? Bem jovens. Vocês casaram bem jovens? Casamos jovens. Com 24 anos a gente casou. Eu com 24 e você com 22, Isso. né? E na verdade, quando eu conheci a Sueli, eu já não ia tão frequentemente à igreja, né? Então, na verdade, a igreja para mim era um ambiente onde eu ia de vez em quando, né? Eu já não ouvia tanto a palavra de Deus quando pequeno meus pais me levavam. Então, eu comecei a envolver num ciclo de amizades e de relações de trabalho com propósitos de resultado pelo trabalho, né? Então, conheci a Sueli cedo. E na verdade a minha primeira mulher, me apaixonei por ela, e aquele ciclo, né? Você jovem que está assistindo, você sabe muito bem, né? A paixão, né? O amor que ali desperta tão cedo, e assim não foi diferente, mas a Sueli era diferente, porque eu creio que quando nós encontramos o propósito, não apenas pelo relacionamento, mas o propósito que Deus tem na nossa vida, eu creio que de alguma maneira isso vai se cumprir. E a Sueli, eu persisti sim, né? Eu persisti nesse relacionamento porque eu não ainda sabia, mas Deus já tinha um propósito. Porque Deus une propósito. Porque Deus une propósito. Foi interessante você falar, né, no início, Deus nos uniu com propósito. Amém. A gente sempre costuma falar que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E é o que ele fez conosco, porque quando o Rogério ele começou assim a flertar comigo, ele era muito insistente, né? E assim, eu via algo diferente nele, até pelos princípios que ele foi criado. E eu falo que quando eu conheci o Rogério, eu vivia num ambiente, assim, minha família é maravilhosa, mas meu pai, ele era alcoólatra. Então meu pai, ele era um homem muito bom, mas assim, como pai, muitas vezes faltava algo. Não que eu não amasse, mas faltava o carinho de pai. E quando eu entrei na casa do Rogério, aquilo que eu vi lá dentro, o amor
do pai dele com a mãe dele me chamou muito a atenção. Eu falei, é essa família que eu quero pra mim. Você desejou fazer parte daquela família? Então eu falo até pra ele, que eu me apaixonei primeiro pela família, pra depois se apaixonar por ele. Mas acho que isso é tão importante, não é? Acho que isso é maravilhoso, porque o meu pastor, ele sempre nos ensina, inclusive ele fala sobre isso, que tem 5 regrinhas. Quando você está conhecendo alguém, para você entender que você pode casar, que tem tudo para dar certo, na bênção de Deus, lógico. E uma delas ele fala sobre isso. Gostou da família? Tem que gostar da família, porque vai estar casando junto com a família, né? A família faz parte, depois vira tudo uma família só. Sim. E assim foi. A gente se conheceu, eu muito persistente, a gente começou a namorar, mas uma coisa assim, a gente sempre teve dentro de nós, é sonhar. Então nós sonhamos juntos, né? E eu penso que uma das coisas que fortaleceu o nosso casamento é sonhar com concordância, sonhar com objetivos, sonhar com planos, não apenas a paixão por desejar algo da carne. Você talvez deva entender isso que eu estou falando, mas sonhar com propósitos, com planos, com o futuro, com um projeto que hoje, eu posso dizer isso, eu entendo que é o projeto de Deus, a família. A família. Amém. Então eu penso que isso nos fortaleceu. E aí foi um início de muitas coisas, porque tudo dava certo, né? O meu trabalho estava indo bem, no Bradesco eu cresci muito rápido, né? Eu entrei com 15 anos, com 18 anos eu já era gerente de postos, depois eu saí do Bradesco, fui trabalhar com os irmãos dela no CEAGESP, então muito novo eu entrei no CEAGESP e tudo ia bem. Então a vida profissional, alinhado ao amor que eu tinha por ela, tudo fluía muito bem. Tudo estava bem, mas faltava o principal. Faltava o principal. E esse é o grande perigo, né? Esse é o grande perigo dos dias de hoje, né? Os convites que são feitos, os relacionamentos que você faz, porque às vezes você pensa que está tudo bem e na verdade você está indo para algo muito vazio, né? Porque isso não te completa. Depois do nosso casamento, como eu falei, estava tudo indo muito bem, né? Quem trabalha no Ceasa, um mundo totalmente diferente desse que nós temos aí fora. É uma cidade à parte, eu costumo falar. É uma cidade à parte. É uma cidade à parte. É uma cidade à parte. E ali a gente foi crescendo. Ali a gente foi crescendo, fui crescendo com os irmãos dela, nós crescemos. Então, a segurança nossa estava no financeiro e no dinheiro. Então a nossa felicidade, ela estava na palha, vamos dizer assim, que é o dinheiro, né? Então nós éramos muito novos, não tínhamos filhos, nós queríamos novamente estudar, nós fizemos faculdade, estudamos novamente juntos, né? Eu falei assim, é até interessante, Rosana, porque eu falei assim, a gente trabalhava junto na mesma empresa, aí nós conversamos, falamos, vamos estudar, porque de repente a gente tem que ter assunto. Então vamos estudar, porque aí você faz uma faculdade, eu faço uma faculdade e a gente vai ter assunto. Ó, gente, tá vendo? Vocês que casou, tá casado, não pensa que acabou a vida. Dá pra estudar, vai estudar. Aí nós começamos a estudar, só que detalhe, caímos na mesma classe, fizemos administração de empresas juntos. Vocês não contavam com isso, né? Não contávamos. E foi legal, porque na verdade a gente literalmente era 24 horas juntos. Trabalhando na mesma empresa, estudando juntos, fazendo trabalho juntos. E em casa juntos. Em casa juntos. Então, é isso que eu quero deixar bem hoje, assim, o propósito. O propósito. Quando um casamento entende o propósito, por mais que sofra tempestades, ele vai continuar fortalecido. A gente viajava muito, né? Viajava muito, então nosso prazer estava nas viagens, sair com os nossos amigos, a gente gostava de estar nas baladas, né? Porque a nossa casa sempre estava cheio de amigos, casais, né? E a gente ali podia compartilhar momentos bons, mas assim, apenas momentos do dia a dia, do trabalho, da escola e de sonhos. Era isso. Olhando da janela, tudo poderíamos dizer que era uma vida perfeita. Para muitos, uma vida perfeita, né? O exterior, ele remete a algo que você não consegue identificar o que o interior está pedindo. Aí nesse processo da faculdade, aí eu engravidei da Bruna, tudo programadinho
para a Bruna nascer. Depois de 6 anos. Aí a Bruna nasceu no período que a gente estava de férias, voltamos. Eu comecei a faculdade sem nenhum filho, terminei a faculdade com 2 filhas em 4 anos. Tem 4 anos. E foi assim, muito legal, muito legal. Mas Deus já queria chacoalhar. Deus queria me... eu penso que Deus, ele... Aquela sacudida no barco. E uma sacudida bem forte. Mas Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso. E o meu tio morava em Florianópolis, ele veio no aniversário da minha avó, que fazia 80 anos. E quando ele veio para cá, ele, abatido, a minha irmã achou que ele pudesse estar doente, ele foi fazer um exame, ele estava com leucemia. E aí ele entrou num processo de tratamento e precisou de doadores de sangue. Foi onde eu fui doar, foi a primeira chacoalhada que Deus me deu. Porque na minha doação, aí eu descobri que eu tinha a doença de Chagas e a hepatite C. Então foi num período difícil, mas Deus já estava me dando sinais que era para mim voltar para casa. Eu penso que Deus, ele dá sinais assim, filho, volta para casa. E aí foi um baque, porque a gente não conhecia muito sobre a hepatite C, pouco se falava. Porque hoje ela é conhecida, mas há 18 anos atrás não era. Ninguém sabia, tanto é que alguns médicos que a gente ia nem sabiam, só conhecia a A e a B. E a C, ela é muito perigosa porque você não tem sintoma nenhuma. Quando você descobre, você está ou com câncer no fígado ou com uma cirrose já avançada. Então, ali foi Deus chacoalhando, mas ao mesmo tempo livrando, porque ele algo viu que no mata começo. Silenciosamente. Que mata silenciosamente. E aí começou um processo de a gente preocupado, E agora? Vamos fazer o quê? E a gente longe dos caminhos do Senhor, e mesmo assim não lembra da casa do Pai. A gente vai buscar no nosso recurso o tratamento, que é no dinheiro. Então eu me lembro que o tratamento para hepatite C era um tratamento caro, então eu comecei a tomar interferon, 3 doses por semana, cada dose era R$50. Então nós desfizemos de um caso. Muitos anos atrás, R$50 era muito. E era 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, eu me auto-aplicava e comecei esse tratamento por 1 ano. Quando estava chegando no final de 1 ano, a Chagas, ela começou a dar uma reação através do interferon, da droga que eu tomava para combater a hepatite C. E aí foi até estudo na Adolph Lutz, porque na verdade o interferon ele estava fazendo com que ativasse mais as Chagas. E aí estava inchando as minhas... Estava alimentando as Chagas. Exatamente, estava alimentando as Chagas. E aí foi onde eu fui um estudo, e aí eles estudaram lá, bom, enfim. Com isso, eu parei o tratamento com o interferon, mas Deus me deu a graça, Ele me abaixou ali através do nível, Então, assim, eu posso dizer, naquele momento zerou a minha hepatite C, mas as Chagas eu continuo fazendo o tratamento, pegado no pé aqui pela minha esposa, porque tem que se fazer todo ano, E a gente acaba ele foi curado, relaxando, e das Chagas eu fui curado. Mas da hepatite C, da hepatite C e das Chagas também, já profetizando. Amém, em nome de Jesus. E eu penso que naquele momento, em nenhum momento do tratamento, eu falei, vou voltar para a casa do Pai. Continuei no processo ali das minhas seguranças, do meu recurso. Então é interessante que aí passou-se esse tratamento, e aí eu comecei uma vez ou outra a ir para a igreja, mais a Sueli ia, quando a minha família convidava, e eu esporadicamente, um domingo ou outro eu ia, mas não me sentia à vontade de ir, eu queria continuar a vida que eu estava tendo. E assim nós continuamos, veio a Bruna, veio a Júlia, terminamos os estudos, nos formamos, e sempre envolvido com muitas pessoas, enfim, tudo estava indo muito bem. E aí eu posso dizer que começa então a metanoia, que aí começou a metanoia, começou a chacoalhada, e Deus ele mexe na estrutura mesmo, Mas Deus ele é tão lindo que ele mexe na estrutura para restaurar, Ele não mexe na estrutura para separar, para destruir. Não. E a gente precisa entender isso, Porque muitas vezes a gente murmura para Deus por que tantas coisas estão acontecendo, mas na verdade ele está querendo restaurar. E a gente precisa entender isso. E na minha vida, eu com 10 anos de casado, tudo estava indo bem, tudo já, perfeitamente, já morava inclusive nesse apartamento, tudo estava indo bem,
mas a cilada de relacionamento foi aonde Deus então ele chacoalhou, porque sempre a gente teve pessoas do nosso lado, amigos, mas por causa de um relacionamento, né, de um envolvimento que não foi adequado, eu acabei caindo, né? Eu acabei caindo e me envolvi, né, com uma pessoa, e foi, para muitos poderia se dizer, é o fim, né? Mas na verdade foi um momento onde eu precisava entender que faltava Deus na nossa casa, né? E quando a Sueli descobriu, quando na verdade tudo vem à tona, porque uma coisa é assim, quando você está fazendo coisa errada em oculto, tudo parece ser bom. Mas quando tudo é desvendado, o diabo ele só tira as vendas dos teus olhos e fala, você foi o culpado, porque ele é o acusador. Então, naquele momento que, vamos se dizer numa gíria popular, a casa caiu, a casa caiu, o pecado foi revelado, então aí naquele momento é onde você, com o pecado revelado, errado, diante de uma sociedade, diante de um casamento, o inimigo ele cria forças para te humilhar, para dizer, olha, acabou, não dá mais. E muitas famílias sofrem disso hoje, né? Dessa voz que vem falar, acabou, não adianta. Ponto final. Ponto final. Mas naquele momento, para resumir a história, nesse momento, quando tudo foi revelado e tudo foi colocado em cima da mesa, eu saí com a minha esposa, eu fui para o Ceasa trabalhar, era de madrugada, deixei minhas coisas no Ceasa, voltei para casa com algo no meu coração, eu preciso restaurar meu casamento. E você, Su, como que... É uma situação para a mulher muito difícil. Muito difícil. Como que foi para você passar por esse furacão? E assim, foi muito difícil, e eu sempre falei, como no começo eu citei sobre família, né? Eu sempre busquei um homem que não adulterasse, que não bebesse, que não fumava, e eu encontrei tudo no Rogério. Então quando aquilo veio sobre mim, eu falei, meu Deus, não acredito. Então o mundo desabou, eu não tinha forças para lutar, porque uma coisa que eu sempre falava, a traição eu não aceito. Toda mulher fala isso, né? E você estava vivendo uma situação de adultério dentro do seu casamento. Sim. Sua mente vai sendo alimentada por isso, né? Eu vou retrucar, vou dar o troco, vou pagar com a mesma moeda, porque é assim que o inimigo trabalha, né? Pagar o mal com o mal. E aí foi um processo, porque aí, que a gente vai falar depois, que é o perdão, né? Porque o perdão ele é um processo na nossa vida. Mas não é fácil. É uma decisão que a gente tem que tomar. E então, para mim, naquele período, foi um período muito difícil, que eu precisei entender algo de Deus. E aí eu vou falar um pouco do como foi esse encontro para nós. Porque quando ele fala desse dia que ele foi para o Ceasa, eu estava determinada a me separar dele. A acabar. Já tinha tirado a minha aliança, ninguém sabia. E uma das coisas que hoje a gente fala abertamente, porque isso não nos causa mais nenhum tipo de dor. Mas quando a gente está passando por uma situação, marido e mulher, a gente não tem que abrir para todo mundo. A gente tem que abrir para as pessoas que vão nos edificar. Então muitas pessoas, elas souberam 10 anos depois, 12 anos depois, porque elas não precisavam saber na época. E aí eu tirei minha aliança, e eu lembro que minha sogra, ela faria aniversário no domingo, no sábado. E eu falei assim, só não vou te falar para sua família hoje da nossa separação, porque eu não vou estragar o aniversário da sua mãe. E eu falei, mas domingo você pode voltar para casa dela. Aqui você não mora mais. E aí começou o processo. E aí nesse dia ele voltou do Ceasa, e eu muito irada, a gente pouco se falava. E aí eu tava saindo para trabalhar com as meninas no carro para levar para a escola antes de ir. Aí ele tava me esperando na garagem e falou assim, eu quero passar o dia com você. Tá bom. E aí saí, levei as meninas, ele foi trabalhar comigo. E nesse dia, aí eu falo que começa a preparar o Senhor na nossa vida, né? Eu nunca ia ao banco. Foi o dia que o Senhor realmente preparou. Eu nunca ia ao banco. E aí, naquele dia eu precisava resolver alguns assuntos da empresa lá no banco. E ele falou, eu vou com você. E aí eu fui, e aí uma pessoa que ela foi usada por Deus, que foi a Zelma,
né, que na época ela era gerente do banco. E aí ela começou ali do nada, né, do nada não, Deus falando ali através dela, começou a falar algumas coisas de Deus, e ela olhou pra ele e falou assim, você não tá bem, mas ela não conhecia, né? Ela falou assim, que você não tá bem. E aí ela falou assim, a nossa igreja é uma igreja em células, e tem uma célula que é perto da casa de vocês, ali no Carrão. E aí começou a falar, tá? Aí a gente ouviu, ela passou o endereço. E aí, naquele dia, a gente pegou, foi almoçar, e na hora do almoço ele falou assim, Su, o que falta no nosso relacionamento é Deus. Eita Deus! Aí Deus já estava falando. Deus já tava falando. Eita Deus! Porque ali, é como quando o pecado é revelado, é justamente isso. Quando você entende, porque tem pessoas que pecam e continuam no pecado, mas quando você entende, você começa a gerar dentro de você querer uma mudança também. E aí foi isso que aconteceu com ele. Quando ele entendeu isso, ele falou, não, Su, o que falta no nosso relacionamento é Deus. E aí naquele dia, a gente voltou pra cá e a gente tinha 2 meninas pequenas, e aí foi aquela coisa de ter que levar elas em algum lugar. Então, resumindo, a gente conseguiu chegar. Chegando na célula, todo mundo sabe que uma célula é um grupo de pessoas. Naquele dia, o casal, a gente ligou, a gente se atrasou, né? Que no caso é o Alessandro e o Sandro. Só tinha o casal de líderes, não foi ninguém naquele dia. E aí Deus começou ali, a gente começou a se desabafar daquilo que a gente estava vivendo. Mas eu ainda muito... Acho que tinha todo um processo. Não, e eu ainda muito com aquela certeza do que eu faria, que era a separação. Muito certa daquilo. E aí ele não mais. E eu muito certa. E aí o casal falou assim, eu desafio vocês não fazerem nada ainda. Vamos domingo com a gente na igreja. A gente nem conhecia eles, não sabia nem quem era direito. Pegamos, fomos os 3, nos encontramos, né? E aí chegou na igreja, lugar humilde, muito humilde, com pessoas totalmente diferentes daquele nível que nós estávamos acostumados, ao padrão de vida que nós tínhamos. Então Deus nos coloca num lugar que realmente a gente sentiu o amor sem nada em troca, né? E aí começou um processo de Deus na nossa vida, que aí a palavra do pastor, naquele dia do pastor Eber, foi mudando a tua história. Tanto é que o título da mensagem a gente nunca esqueceu. E aí quando, na hora do apelo, ele falou assim, você que precisa da sua história mudada, vem aqui na frente. Aí ele foi, mas eu ainda muito resistente fiquei. Aí quando ele estava na metade do corredor da igreja, que era uma igreja muito pequenininha, aí ele voltou para trás e nos pegou. Porque não era só a história dele que ele queria. Ele queria mudar a história da família. Glória a Deus. E ali Deus começou. E aí aquela igreja, ela nos abraçou. Ela nos abraçou de um amor assim, tremendo, porque eles começaram a investir na nossa vida, sabe? E aí eu lembro que logo eles nos enviaram para o Veredas, e logo pro encontro com Deus. E assim, aí eu comecei a mergulhar naquilo, sabe? E eu lembro que eu deixei as minhas meninas pequenas para ir no encontro com Deus. E aí começou o processo do perdão, porque assim, mesmo nesse processo de caminhar já com Deus, eu estava dirigindo e estava pensando. Porque quando você não libera perdão, você desculpa, que é diferente. E aí naquele processo ali eu ficava o dia inteiro pensando como foi, como deixou de ser, né? Onde eu errei, onde ele errou. Então aquilo fica o quê? Sofrendo sem falar pra ninguém. É você e Deus somente. Porque a tua cabeça fica ali o tempo inteiro trabalhando. E quando eu fui pro encontro com Deus, aí eu comecei a entender um monte de coisa da minha vida, os ciclos que eu passei. E aí Deus começou de uma forma sobrenatural a arrancar. Sabe? Eu falo que Deus arrancou aquela ferida do meu coração, Ele arrancou. Não foi eu que tirei, foi Ele que arrancou do meu coração. Porque eu falo que perdão é isso. Hoje eu falo de tudo que eu passei, não com dor, por uma marca que eu tive que ter. Porque a cicatriz, ela só está ali para te lembrar daquilo que você passou, mas ela não te traz mais dor. Então eu sei que eu tive que passar, para que hoje outros casais que a gente acompanha, viva e entenda que Deus é capaz de restaurar.
Mas aí tem um segredo fundamental nisso, quando os dois querem. É verdade. Os dois precisam querer. Não adianta um só querer sozinho. Então, eu e o Rogério, a gente decidiu lutar junto pelo nosso casamento. E aí Deus começou um processo lindo. Isso que você falou me levou num lugar lá atrás da minha vida. Quando você disse que quando o Rogério estava no meio do caminho e ele voltou para buscar vocês, para buscar a família. E eu lembro da minha própria história, né? Quando os meus pais se separaram, se meus pais conhecessem Jesus da maneira como vocês conheceram, se o meu pai, que hoje é convertido, naquela época tivesse voltado para buscar minha mãe, e minha mãe tivesse sido uma mulher sábia como você foi, de ter seguido o seu marido e ter entendido que queria um recomeço para a vida de vocês, nós não teríamos passado por tudo que nós passamos, né? Nossa família, ela poderíamos ter superado aquilo ali, poderíamos ter sido criados pelos nossos pais juntos, e hoje eu não teria um histórico de filha de pais separados há 32 anos, né? Com muitas coisas que passam no decorrer. Então, assim, glória a Deus pela melhor escolha que vocês fizeram. Amém. Né? Porque vocês realmente fizeram a melhor escolha. É verdade. E é como a gente tem ministrado algumas pessoas, porque se fala muito do ciclo, né, de maldição e tal. E o que é o ciclo de maldição? Né? Ele existe sim. E ninguém pode quebrar, eu quebro o ciclo de maldição na sua vida. Não. Você que tem que quebrar. Então, como que eu quebro o ciclo do adultério na minha vida? Minhas filhas vêm de um casamento sólido e elas vão querer o quê? Um casamento sólido. Eu sair da idolatria, não ter mais imagens dentro da minha casa, elas não vão ver imagens, elas não vão idolatrar mais. Então, quem quebra o ciclo? Sou eu, com a minha atitude diante do Senhor. Eu não fazer mais aquilo. Então, a minha geração, ela não vai ver eu fazendo, automaticamente, ela não vai fazer mais. Amém. Então, é isso que a gente entende hoje também. A gente tem que mostrar para os nossos filhos o que é uma família em Deus. Uma família que tem o alicerce baseado na palavra do Senhor. Mas não parou só aí, porque a gente estamos falando de propósitos. E os propósitos, na grande maioria das vezes, eles vão além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar um dia. E Deus preparou vocês e tem preparado vocês para cuidar de vidas. Amém. E aí nesse caminho nasce o que nasce o ministério. Amém. Né? Nos conta aí um pouquinho aí pra gente fechar esse ciclo. Eu penso que Deus, ele restaurou com o propósito, né? Então a restauração de Deus foi urgente. Por isso que quando ela fala que Deus levou a gente para uma veredas, é que a gente precisava ser desintoxicado daquilo que nós estávamos acostumados e viver o propósito. Né? Então quando ele leva a gente para o vereda, para o encontro com Deus, e quando a palavra vem mudando a sua história, então verdadeiramente Deus fala assim: filho, entenda, eu estou com você e eu tenho urgência na tua restauração. Então o que Deus estava fazendo comigo e com a Sueli é dando patente para nós falarmos que o adultério tem cura. Amém. Amém. O que Deus está falando para nós naquele momento é assim: famílias que estão destruídas hoje têm cura. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, e como bem ela falou, nós precisamos decidir o que nós queremos em Deus, não na nossa força. Porque na nossa força a gente é fraco e a gente acaba sendo dos nossos desejos. Qual é o meu desejo e qual é a minha necessidade? Eu preciso entender isso. Quando eu entendo a minha necessidade, que a minha necessidade hoje é Deus, é a presença dele na minha vida, todas as demais coisas serão supridas. Quando eu quero só os meus desejos, que é um carro, uma casa, em algum momento vai vir a tempestade e a casa, ela sobre a areia, ela vai cair. Embora. Ela vai embora. Então, dentro desse ciclo todo, Deus estava nos desintoxicando, nos levando para mais perto. Nós vivemos assim uma metanoia total, né, na nossa vida. Mudança total, uma mudança. Tá, gente? Isso é metanoia. E eu quero dizer algo para os amados que estão ouvindo. Isso também influencia relacionamento. Porque de muitas pessoas que estavam ao meu redor, muitas foram embora. Porque as pessoas
muitas delas, e eu não estou dizendo todas, mas muitas elas têm algumas intenções, né, por aquilo que você pode oferecer. Mas quando você começa a oferecer algo que não vem de encontro com o desejo dela, muitas vão embora. E aí muitos relacionamentos foram embora, nossos relacionamentos começaram a ser novamente relacionamentos da casa do Pai, começamos a viver conflitos, porque na verdade você ser desintoxicado é um conflito. Mas por que eu não posso fazer isso? Mas por que eu tenho que deixar isso? Mas por que isso eu não posso mais? São os conflitos naturais que todos nós vivemos. Sim. E a gente radicalizou mesmo, né? E nós radicalizamos. Eu queria uma mudança de história. E eu sabia que dentro disso Deus estava me ajudando. Então não foi fácil, mas eu perseverei. Assim com ela e assim com as minhas filhas. Então, nesse processo que nós voltamos para a casa do Pai, Deus nos levou para um ministério onde nós vivemos intensamente um entendimento de comunhão, de intimidade, de coisas que nós precisávamos deixar, de um passado ser resolvido para um novo de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias que o Senhor tem planos de paz e não de mal. Mas nesse mesmo versículo o Senhor diz para dar o fim que você desejar. Né? Então, na verdade, como ela falou, nós estávamos decidindo cumprir o propósito de Deus ou não. Eu em nenhum momento pensei em ter uma igreja ou um ministério, mas os caminhos que Deus me colocou foi um caminho que Ele desejou para que isso acontecesse, e eu precisei passar por isso. E quando nós entendemos que passamos porque estava no plano de Deus, veio o perdão. Um perdão ao qual hoje nós podemos falar isso para qualquer casal e não gera mais dor. Pelo contrário, eu quero fortalecer casais que estão passando pelo mesmo problema. Que as vendas caiam dos seus olhos, para que vocês vejam e que vocês conheçam um Deus amoroso, um Deus que restaura. E a instituição casamento foi criada por Deus. E ela é linda e maravilhosa. Amém. Então, dentro disso tudo, a gente caminhou em ministérios, fomos conhecendo mais a palavra, eu fiz seminário, e nesse período Deus foi nos impulsionando para um ministério hoje, Comunidade Ministerial Adonai. Nós temos 2 anos de ministério aqui na Vila Formosa, estamos com este ministério dado e por Deus, eu creio que foi gerado nos céus e nasceu na terra com um propósito, ide. E fazei discípulos, né? Porque essa é a geração que nós precisamos alcançar, né? Mas uma geração que está sedenta pelo amor de Deus, uma geração que precisa conhecer não um Deus ao qual apenas seja, como nós temos ouvido muito e entristece muito o nosso coração, às vezes, um Deus que apenas é conhecido por uma barganha, né? Olha, eu vou te entregar, mas eu quero isso, o teu desejo, não. Né? Nós temos visto que há uma geração que está vazia, que está precisando ser abraçada, ser amada, conhecer um Deus verdadeiro, que independente da situação que está, Deus está com elas. Né? Então, Deus, hoje nós estamos com esse ministério e eu estou muito feliz porque de tudo que nós passamos, hoje é um testemunho que nós estamos contando para vocês. Né? Um testemunho que para edificar. Né? Eu me lembro muito do texto ali de Êxodo 33, né, quando Moisés ele está com o Senhor e o Senhor está dizendo para Moisés assim: olha, eu vou enviar um anjo adiante de ti, né, para te dar uma terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas esse anjo ele vai te defender, ou seja, para ser bem assim simples na palavra, para que você entenda. Todos os teus inimigos serão derrotados e vocês vão tomar posse dessa terra. Mas a minha presença não vai com você. Isso é muito forte. Porque a gente precisa pensar, se nós estamos achando que Deus está nos resultados naturais, mas Ele está dizendo nessa palavra: Moisés, você pode ir, você vai conquistar, mas a minha presença não está. Então Deus está falando assim para nós: não é porque você hoje tem um bom carro, uma boa casa, não é porque você tem um bom salário, um bom emprego, que eu estou com você. Porque Ele disse: eu não vou porque o coração desse povo é duro.
E aí ele continua a palavra e Moisés diz assim: se a tua presença não estiver comigo, eu não vou, daqui eu não saio. O Senhor pode me dar tudo, o Senhor pode me dar um bom carro, o Senhor pode me dar uma boa casa, o Senhor pode me dar um bom salário, mas eu não vou se a tua presença não estiver. E é isso que eu quero deixar nesse programa, nessa mudança de vida. Eu aprendi a viver na presença de Deus. Amém. E eu tenho feito essa oração: Senhor, se a tua presença não estiver na minha casa, se a tua presença não estiver no ministério, então que eu não saia daqui, que eu não faça mais nada, ou que eu não dê um passo, se a tua presença não estiver conosco. Então, eu quero deixar essa mensagem, né? O Metanoia foi aonde Deus nos tirou, me tirou de um caminhar que eu quis conhecer, achando que estava tudo bem, para um verdadeiro propósito, que é um ministério hoje, com uma identidade em Cristo, com uma patente onde eu posso falar para você casal, para você jovem, que Deus ele restaura todas as coisas. Basta nós olharmos para Ele, crermos na palavra do Senhor e vivermos, né, a intimidade de buscá-lo e conhecê-lo mais e mais. E só para finalizar, eu quero dizer que eu conheço o ministério do qual o pastor Rogério ministra, lidera, junto com a Sueli, o qual eles estão com um trabalho muito bonito. Eu já tive a oportunidade de estar lá com eles, de participar de algumas coisas com eles. E é lindo o ministério, é uma bênção. Amém. E o que eu desejo é que Deus continue usando a vida de vocês. Amém. Eu creio que vocês crescerão muito, Amém. Porque, de fato, eu sinto a presença Amém. de Deus Glória naquele a Deus. lugar. Amém. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus naquele lugar. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas Amém. na vida de vocês, para a honra e glória do nome Eu dele. creio. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E Glória a Deus. você que está na Vila Formosa, falei uma propaganda agora. Lógico. Você que está na Vila Endereço. Formosa, próximo, né, na Zona Leste, aí, Tatuapé, região, a nossa comunidade ministerial Adonai, ela está na rua Abdu Salem, número 365, Jardim Record, ali perto do cemitério da Vila Formosa, na João 23. Então, nossos cultos lá é de quinta-feira às 20 horas e no domingo às 10 horas da manhã. No momento que você estiver passando por lá, vá nos visitar. Será um grande prazer e uma grande honra nós estarmos juntos adorando ao Senhor. Tá bom? Isso. Obrigada. Obrigada a você. Agradeço. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. E a gente se encontra no próximo Metanoia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.